Tem, inclusive, uma informação sobre isso. O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, ele afirmou no dia de hoje que só faltam 84 assinaturas para que o projeto de lei da anistia seja votado em regime de urgência no plenário. O parlamentar afirma já ter conseguido, alcançado 173 adesões à medida, que precisa de pelo menos 257 rúbricas para passar pela casa. Para forçar essas assinaturas, a oposição está em obstrução total no plenário e também nas comissões da Câmara. Além disso, os deputados liberais também mudaram um pouco a estratégia e passaram a buscar o apoio individual dos parlamentares ao projeto da anistia, ao invés de buscarem os líderes partidários, né? Porque houve uma mudança nesse apoio por parte dos líderes. Então, a oposição promete paralisar ainda mais os trabalhos se o presidente da Câmara, Hugo Motta, não apresentar uma solução para essa questão, mas acredita que vai conseguir o apoio e deve pautar a votação na próxima semana. Essa é a aposta, pelo menos, dos integrantes do PL. Motta, claro que em meio a essas articulações, negociações, parece que esse approach um a um talvez surta resultado, né? O efeito talvez seja imediato, porque você faz uma negociação individual e aí vai muito daquilo que você falou, né? A convicção do parlamentar. E aí, obviamente, que os argumentos eles aumentam para tentar convencer o deputado. Tem o vídeo do Nicolas, a manifestação de domingo, enfim, os argumentos crescem aí para tentar convencer esses parlamentares indecisos. Motta? Eu acho que o melhor argumento, Caniato, que eu não sei se está sendo usado, é que se os congressistas não fizerem nada, amanhã pode chegar a vez deles. Muitas coisas chamam a atenção nesses processos de 8 de janeiro, mas uma das mais gritantes é o abandono de uma posição que sempre caracterizou o sistema de justiça criminal brasileiro. É uma coisa que a gente comenta aqui todos os dias. A obsessão com o bem-estar dos criminosos presos. Isso parece que não tem fim no Brasil. Tá? Se você for um homicida, um sequestrador, um assaltante, um assassino de policial, existe um ecossistema criado para te proteger, para defender seus direitos e, o mais importante, para te mandar para casa o mais rápido possível. Tem progressão de regime, tem saidinha, tem audiência de custódia, tem remissão de pena por leitura, tem transação penal. Vem cá, meu filho, não foi nada, paga aí uma cesta básica e vai para casa. Ah, mas se você for um dos réus do 8 de janeiro, você deu azar, porque parece que nada disso vale para você. Com tudo que está acontecendo, Beraldo, a atmosfera é positiva para que os opositores consigam as assinaturas para votar esse projeto em regime de urgência? Pois é, o jogo é muito pesado dentro do Congresso Nacional porque, infelizmente, há um número expressivo de parlamentares que não estão ali para representarem efetivamente os seus eleitores, mas sim os seus próprios interesses. Ano que vem tem eleição. Esses parlamentares, boa parte deles, precisam, por exemplo, que as suas emendas parlamentares, o dinheiro dessas emendas, alimentem o sistema que garante a campanha que eles terão que fazer no ano que vem. Se o dinheiro não chegar para o prefeito, se não chegar para o vereador, depois, no ano que vem, ninguém vai trabalhar para ele. E este pensamento é um pensamento que atormenta boa parte dos parlamentares. Por isso, o apelo, esta moeda de troca da liberação ou não de emendas parlamentares, porque não é só a liberação, tem que liberar dentro de um determinado tempo para que eles possam usar essas emendas como pretendem, isso produz tanta sensibilidade junto a esses parlamentares. Fora outras preocupações que alguns parlamentares possuem em desagradar a instância máxima do judiciário brasileiro e, de uma certa forma, sofrerem retaliações. A forma como essas negociações acontecem, Caniato, infelizmente, não é
na maioria das vezes, para não dizer sempre, da maneira que nós gostaríamos, ou seja, o apelo popular aos representantes que foram eleitos para estar no parlamento, repercutindo a voz que vem das ruas, isso não tem o peso que deveria ter. Aliás, deveria ser o único peso. Pois bem, não é assim que as coisas funcionam, infelizmente. O Dávila, o Mota trouxe uma questão que é super importante, né? Quando o deputado pensa, faz a reflexão sobre o que é que está em jogo, é preciso corrigir erros, corrigir as injustiças, também fazer uma reflexão que, a depender do que os deputados fizerem, os próximos poderão ser justamente os deputados, né? Enfim, é importante a gente trazer esse tipo de reflexão, mas daí eu penso, bom, qual é o receio deles nesse momento? Porque você vê um contingente muito expressivo daqueles que defendem o projeto da anistia, né? Está muito claro o que está acontecendo, mas alguns fingem que está tudo bem, ou que, vou pensar, não quero me indispor, talvez não seja o momento. Por quê? Tem duas coisas. Uma é este espírito corporativista. Por exemplo, se um presidente de partido é contra o projeto de anistia e você assinar o projeto de anistia e votar, você vai receber um castigo, uma punição. Quem sabe aquela sua emenda não é liberada, tão importante como o Beraldo diz, para chegar no seu reduto a tempo de conseguir os votos necessários. Quem sabe aquele cargo que você queria na comissão, como bem dizia o nosso delegado Palumbo semana passada, não vai acontecer. Então, tem formas de punição. Agora, o primeiro ponto, que eu acho que esse projeto vai caminhar rapidamente, é que a maioria dos presidentes das grandes legendas liberaram a bancada, ou seja, pode assinar que não tem punição. Então, isso já é uma mudança importante, né? Porque você não tem mais aquele cabresto que, se você fizer alguma coisa que ele não orienta a voto, mas deixa que a bancada vote da maneira que achar melhor, né? E sem punição. O importante é não ter punição, né? Então, ao liberar a bancada, o deputado que acha que esse é um projeto importante pode votar que não haverá retaliação do partido, né? Então, primeiro, esse é um ponto. Por isso que essas assinaturas já estão em 180 e faltam 80 assinaturas. E eu acho que com esses vídeos viralizando aí ao longo do fim de semana, quando chegar a terça-feira vai estar no ponto certo para conseguir o restante das 80 assinaturas faltantes. O segundo ponto importante é a cobrança do eleitor. Quando amanhã chegar lá, a minha caixa de e-mails foi totalmente tomada por eleitores me cobrando para votar, e você mostra isso para o líder do partido ou para o presidente do partido, aquilo se torna irresistível. Você tem que se posicionar, porque você sabe que se não se posicionar numa questão tão importante como essa, você pode ser punido amanhã. Então, eu vejo que a conjuntura política hoje está muito favorável ao projeto da anistia. O que eu acho é que o projeto da anistia não pode ser sabotado pela própria oposição com os seus jabutis. O negócio é não ficar enfiando coisa no projeto. Não, vamos liberar o ministro. Não, vamos colocar o Bolsonaro. Não pode. Esse projeto tem que estar limpo para livrar pessoas que estão presas justamente por penas injustas, descabidas, na qual o princípio da dosimetria e da proporcionalidade não foram respeitados. É por isso que é escandaloso. Então, temos que conseguir as assinaturas e manter firme o curso do projeto da anistia para ele não ser desvirtuado no momento das emendas e dos jabutis. Antes de passar para o Mota, só rapidinho para você mesmo, Dávila. Quando você fala que eles não deveriam desvirtuar e incluir emendas e também jabutis, caso isso aconteça, aumenta a chance de judicialização? Esse é um ponto. Se não fizerem nada, se mantiverem o projeto do jeito que está, da forma original, você acha que vão judicializar da mesma forma ou existe uma possibilidade de não judicializarem? Respeitarem a decisão do Congresso? É uma ótima pergunta, Caniato. Se houver jabutis, eu acho que mesmo as pessoas que votaram a favor do projeto da anistia, algumas pessoas que votaram a favor do projeto da anistia, quando chegar no plenário, votam contra e derrubam o projeto.
Então, por isso que tem que manter o projeto limpo, do jeito que está. Se for aprovado desse jeito, ontem mesmo nós tivemos a entrevista com o deputado Marcel Van Hatten, que ele disse que 99% de chance de ser judicializado. Sim, eu acho que a judicialização pode acontecer. O importante é qual será a atitude do Poder Judiciário. Se o Poder Judiciário vai dizer, bom, essa questão da anistia é um dever, é uma obrigação do Congresso Nacional e a gente não pode dizer que é inconstitucional, ou se eles vão atrelar isso a todo o processo e declarar a inconstitucionalidade do projeto. Então, o importante é qual é a reação. Se for uma reação sensata, que este é um atributo do Poder Legislativo, e o Legislativo tem o poder de aprovar um projeto de anistia e anistiar, aí a Justiça está cumprindo o seu papel. Agora, se mais uma vez o ativismo judicial prevalecer sobre a soberania do Congresso, vamos ter mais um capítulo de disputa, mais um round desse cabo de guerra entre os poderes legislativo e judiciário. Você está otimista, Mota? Não estou. Não me parece que a anistia é uma solução para o problema que o Brasil está enfrentando. A anistia é importante para tirar da cadeia pessoas que não deveriam estar lá. Claro, essas pessoas deveriam sair ontem, mas não deveria ser necessário um projeto de anistia. Se é necessário, não deveria ser necessário tanto esforço assim para convencer deputados a aprovar o projeto de anistia. E se esse projeto for aprovado, nós não deveríamos estar aqui em dúvida se ele sobreviverá ou não depois que for aprovado. Dá para perceber quanta coisa errada tem? E mesmo na hipótese mais otimista de que o projeto seja aprovado e vigore, e amanhã? E daqui a 3 meses? E daqui a 1 ano? Será que vão ter que aprovar uma outra anistia por motivos semelhantes? É muito difícil a gente ser otimista numa situação como essa. Mas, aí tem o mais importante, Canhato. Ontem nós falamos aqui sobre o julgamento da DPF 635. E eu tive a oportunidade, hoje, de examinar a decisão. E fiquei muito feliz, porque acho que essa decisão da DPF 635 pode marcar um ponto de inflexão no sistema de justiça criminal do Brasil. É uma decisão que reconhece a autonomia da polícia, que reconhece que quem decide como e quando e de que forma, com que equipamento operar, deve ser a polícia, reconhece a gravidade da situação aqui do Rio de Janeiro, inclusive recomenda que seja feito um plano para retomada dos territórios aqui no Rio de Janeiro. Então há esperança. Se isso aconteceu, lógico, a DPF 635 ficou valendo durante 5 anos. Há 5 anos agora de prejuízo, há 5 anos de território perdido que tem que ser recuperado pela Polícia do Rio de Janeiro. Mas a decisão de ontem foi uma vitória para o cidadão de bem. Foi uma vitória para a sociedade do Brasil, foi uma derrota do crime e dos seus aliados. Então a gente tem que parabenizar a Corte pela decisão. E isso dá uma esperança. Eu acho que esse é o caminho. Vamos, talvez, resolver as coisas um pouco mais rápido. 5 anos é muito tempo. Mas eu acho que a gente tem, aí sim, um caminho claro, sustentável, que não é sujeito a surpresas, a solavancos. E eu fiquei muito feliz com o resultado da decisão da DPF 635. Eu acho que esse é o caminho. Muito interessante esse paralelo que o Mota faz, o Cristiano Beraldo, em relação à DPF das favelas e talvez de outras análises que a Suprema Corte fará, porque eu me lembro, o Mota fala em ponto de inflexão, né? E eu me lembro que o Dávila também, certa vez, não faz tanto tempo, pediu lá atrás um movimento de autocontenção por parte das instituições. Talvez possamos fazer essa leitura, né?
talvez a gente chegue àquele ponto de não retorno, a gente não ultrapassa a linha, né? Mas está chegando muito próximo do ponto de não retorno. E aí é natural que as instituições façam essa autorreflexão e promovam aí correção de rota, né, Beraldo? Talvez. Eu realmente quero acreditar que essa percepção do Mota em relação à decisão tomada represente esse ponto de inflexão. Mas eu não estou tão otimista, porque quando nós observamos as reflexões, as manifestações feitas, ainda há um injustificável, um incompreensível tom de colocar a perspectiva da criminalidade num ponto que não me parece compatível com o que a sociedade brasileira vive. Quando a gente observa a manifestação de um ministro dizendo que a violência, na verdade, não está no morro, que a violência está no asfalto, isso demonstra não uma falta de conhecimento, porque ali estão pessoas que têm conhecimento, sobretudo esse ministro específico foi governador de estado, comandou as polícias do seu estado, sabe? Aliás, estado em que há ali um histórico de violência gigantesco, inclusive um presídio onde pessoas foram degoladas em série, enfim, uma situação absolutamente fora de controle. Mas a violência está sim no morro. A origem da violência está no morro, e no morro me refiro não apenas ao acidente geográfico, mas aos territórios que já não pertencem mais ao Brasil. Esses territórios onde se perdeu a soberania brasileira para que grupos fortemente armados possam impor as suas regras, a sua lei, a dinâmica de execução das suas penas, determinar o dia em que o comércio funciona e o dia em que o comércio não funciona, determinar que postos de saúde podem ou não podem atender determinadas pessoas. Esta realidade que está espalhada pelo Brasil, ela não revela que nestas áreas há paz, que nessas áreas não há violência. Ao contrário, nessas áreas há ordem do crime, que manda não haver nenhum tipo de roubo, por exemplo. Se roubar ali, será punido. Se cometer homicídio, será morto. E não no tempo da justiça normal, mas sim no tempo da justiça do Tribunal do Crime. Nós precisamos lembrar aqui o que aconteceu, e aliás, acho que essa é uma boa reflexão, o que aconteceu com os assassinos dos 3 médicos que, ao visitarem o Rio de Janeiro para um congresso, estavam tomando uma cerveja no calçadão da praia e foram confundidos com bandidos de uma gangue rival. E foram executados ali mesmo, no calçadão da praia, sentados a uma mesa de um quiosque. Foram executados. Quando o comandante da região do crime, o criminoso, percebeu que aqueles 3 assassinos tinham cometido um erro e que este erro tinha trazido a atenção da imprensa e uma exposição que ele não gostaria, os 3 foram recolhidos, foram encontrados automaticamente recolhidos, levados ao Tribunal do Crime e a sentença saiu na hora, é para matar, e foram mortos. Em 24 horas, os assassinos estavam mortos. Então, neste momento, ao invés de 3 homicídios, temos 6 homicídios. Me digam o que foi feito em relação a isso? Absolutamente nada. Então não me venha dizer que a violência está no asfalto e que o morro é uma paz, porque é do morro, no sentido que eu estou dizendo desses territórios dominados, é que vem a violência que vai para o asfalto e destrói a paz da família brasileira. A criminalidade está completamente alastrada por todos os lugares do Brasil, fora de controle. E ela é comandada de dentro dos presídios
e a partir destas áreas, dos morros, das favelas e das áreas dominadas pelo tráfico de drogas e pelas milícias. Então, não podemos romantizar. Se nós não chamarmos o problema pelo nome, ficaremos eternamente correndo atrás do rabo, enquanto o traficante se fortalece, o miliciano se fortalece, o corrupto se fortalece. Esses que participam do ambiente do crime cada vez mais fortes e mais ricos, e a população cada vez mais desalentada, exposta a risco, percebendo que a sua vida não vale absolutamente nada. Dávila, quer fechar essa discussão trazendo a sua análise sobre aquele conceito, uma defesa feita por você sobre um momento de autocontenção das instituições e talvez estejamos diante de uma excelente oportunidade, inclusive para a justiça brasileira, né? É verdade, o Mota trouxe essa boa notícia para uma sexta-feira, que a decisão da DPF foi uma decisão correta, que na verdade reconhece o poder e a autoridade dos governos estaduais e das polícias para perseguir a sua política de segurança pública. Nós vimos também, recentemente, o próprio Judiciário Supremo derrubando ações, por exemplo, tentar a prisão preventiva de Jair Bolsonaro e outras coisas, mostrando a própria prisão domiciliar de Débora. As coisas começam a acontecer de um jeito que parece que tem aí uma fagulha de autocontenção começando a ser exercida nas beiradas, e quem sabe isso se torna um movimento, porque ninguém é insensível ao que está acontecendo. Nós estamos, como você bem disse, Canhato, caminhando a esse ponto de não retorno. Se esticarmos a corda em todos os episódios, transformar isso numa verdadeira cruzada, não, eu tenho razão, você é um mentiroso, eu sou a justiça, você é o fascista. Se começar isso aí, nós estamos perdidos. Então, são pequenos sinais de que essa autocontenção começa a funcionar. Nós esperamos que teremos grandes episódios importantes daqui para frente, inclusive o julgamento do ex-presidente Bolsonaro, para ver se isso é uma pequena tendência positiva que vai crescer ou se foi apenas como os nossos voos de galinha, um hiato momentâneo e logo voltaremos a como antes. Então, é bom ficarmos atentos, mas os sinais são encorajadores e isso é bom. Parece que os poderes começam a perceber que a autocontenção é o único jeito de salvarmos o Estado de Direito, a democracia e a liberdade. E tem o efeito Fux, que a gente não contabilizou, a gente vai deixar para a próxima análise, hein? É preciso também levar em consideração o posicionamento de Luiz Fux.